Acho que tem. Me dá uma. Me dá um. Pega ali um papelzinho, toalha, por favor. Um só. Ei, Carmen! Gente, deixa eu só passar aqui na lente. Ah, melhorou. A lente estava embaçada. Boa noite, tudo bem? Bem-vinda. Esperar aqui o pessoal entrar. Organizando aqui as perguntas. Que ótimo. Acende essa luz aqui. Acende aqui fora também, por favor. É aqui atrás. Quanto tempo, né? Eu senti falta das nossas quintas-feiras aqui, a live. Esse tempo deu para preparar um material, colher mais sugestões mesmo, né, para as nossas lives futuras. Esperar só mais um pouquinho para a gente começar. Olá, Alexandre, tudo bem? Boa noite, bem-vindo. Eu recebi 24 perguntas, só que dessas 24 deu para dar uma condensada, porque tinham muitas perguntas parecidas, e aí que vão, com certeza, a dúvida de muita gente, né, em relação a quadro depressivo. Paula, boa noite, bem-vinda. E aí eu deixei separadinho aqui. E se surgir também alguma dúvida aqui, fiquem à vontade para fazer. E aí a gente vai complementando. Temos uma felina aqui, também está participando da live. Por que eu fiz essas perguntas? Como eu recebo com muita frequência, não só sugestões para lives. Ei, Bela! Eu recebo com muita frequência sugestões para lives e muitas perguntas. Então eu resolvi, de repente, tirar as dúvidas, porque não dá, né? Tudo bem? A Bela, cheia de gíria. Nem sempre dá para abordar todos os temas, né? Tirar todas as dúvidas de todo mundo. Então eu resolvi retornar para as lives, né? Esclarecendo essas dúvidas, que com certeza sempre tem muitas pessoas, né? Ei, Douglas! Muitas pessoas com as mesmas dúvidas, passando pelas mesmas situações, porque a gente acha que não. A gente acha que só a gente está sentindo aquilo e que só a gente tem aquela dúvida, aquele problema, mas não é, né? As pessoas sentem coisas muito parecidas, né? Tem dúvidas e questionamentos parecidos. Ah, meu Deus, com direito à presença da Gabi. Boa noite, Douglas. Iago, boa noite, bem-vindos todos.
Todos de volta. Tudo bem com vocês? Ai, gente, minha sobrinha também tá assistindo, de 4 aninhos. Gabs. Só mais um pouquinho e eu começo, tá, gente? O Marcelo tá aqui do meu lado com um caderno na mão. E aí a Chiquinha, que é a gata, tá querendo subir e não deixando ele, tipo, escrever, né? Ter acesso ao caderno. Coisas de felina. Ela deitou agora em cima do caderno. Confortavelmente. Tipo, pra quê, né? O caderno é dela. Ei, Renata, tudo bem? Samantinha! A Gabi respondeu. Uma fofa. Não é porque eu sou tia coruja não, gente, mas ela é uma delícia. Esperta, risonha. Eu nunca vi Gabriela emburrada, triste. Ela é a alegria em forma de criança. Ela já acorda alegre, ela acorda feliz. Aí não tem como não ser tia coruja, né? Já acorda sorrindo, coisa mais linda. É, o Isaac não tá aqui, Douglas. Ele foi barrado. Você sabe por quê, né? Ei, Samantinha. O Marcelo tem sérios problemas com o Isaac. Não, Entendedores entenderão. o Isaac tem sérios problemas. Entendedores entenderão. Mas é séria a coisa aqui. Isaac é o meu cachorrinho, um bulldog francês. E aí ele apresenta, assim, umas características... Bela, depois eu te conto. Umas características fisiológicas um pouco complicadas, entendeu? Só mãe consegue conviver, entendeu? Só mãe de cachorro, mãe de gato, consegue entender. E aí o Marcelo fica bravo quando ele se expressa fisiologicamente. Gente, acho que eu já vou começar. Né? Em respeito a quem entrou, vamos começar. Como eu falei, essa live, bem-vindos todos de volta. Eu estava com muita saudade de vocês, muita mesmo, desse momento, dessa troca. Acreditem, isso é uma coisa assim que eu faço com muito carinho, muito amor para vocês, né? Podendo oferecer assim um pouquinho do que eu tenho de conhecimento dentro da psicologia, dentro da minha profissão, que é um caso à parte também de amor, que eu sou completamente apaixonada pela minha profissão, pelo que eu faço. Então, dividir isso, compartilhar com vocês tem sido muito bacana. Esse carinho pelas redes sociais, os feedbacks que eu tenho tido, o canal do YouTube, assim, crescendo de um jeito muito bacana, muito gratificante. Ei, Ivete, bem-vinda, boa noite. Então, eu só tenho a agradecer esse retorno de vocês aí, tão carinhoso sempre, confiando tanto em mim, assim, no meu trabalho. Ei, Eni! Então, isso é muito significativo, assim, a confiança que vocês depositam em mim. É bem motivador também. Ei, Rosmaíra, bem-vinda! Bom te ver aqui, tudo bem? Minha colega de profissão. Então, gente, aí como eu falei no início, foram 24 perguntas que eu recebi. E aí, dessas 24, elas foram transformadas basicamente em 10, porque muitas perguntas eram repetidas, né? Eram as mesmas dúvidas. Então, eu separei aqui pra gente conversar hoje, o que não impede de vocês fazerem alguma pergunta, se tiver, surgir alguma dúvida aqui, a gente vai trocando também, né? Eu acredito que a gente vai ter um tempo bom aí pra isso. Marcelo, você me auxilia aí no tempo, tá? Você vai me sinalizando. Primeira pergunta. Aí, como eu falei, eu não vou citar nomes, né? Porque isso nem é importante, na verdade. Eu só vou ler as perguntas, independente de quem foi que mandou. Principais indícios de que você está entrando numa crise de ansiedade ou depressão. Ei, Natália, bem-vinda, boa noite. Então, principais indícios. Eu sempre coloco para vocês que tudo é muito relativo, né? Cada indivíduo, ele se expressa de uma forma, cada indivíduo sente de uma forma, e não seria diferente também dentro de uma patologia. Ei, Lu, bem-vinda, boa noite.
Então, dentro de uma patologia, principalmente uma psicopatologia, não seria diferente, embora existam aqueles sintomas clássicos, né? Exista uma referência, um padrão diagnóstico, as pessoas podem manifestar sintomas diferentes umas das outras, mas aí eu vou falar no geral. A crise entende-se quando a pessoa já chega num estado crítico, né? Dificilmente alguém vai entrar numa crise de uma hora para outra. Eu tô bem, feliz, trabalhando, numa festa, me divertindo, e de repente vai vir uma crise. O que pode acontecer, que é o que acontece com muita gente, é de no momento a pessoa pode ter assim uma crise, principalmente de ansiedade, né? Um quadro de fobia, uma ansiedade muito aumentada. E aí ela não ter percebido esse desenvolvimento do quadro ansioso no dia a dia, assim também como no quadro depressivo. As pessoas elas se percebem muito pouco, principalmente em se tratando de coisas não palpáveis, né? Coisas não aparentes fisicamente. A questão do comportamento, do sentimento, do pensamento, as pessoas têm uma percepção bem mais lenta sobre elas. Então, pode acontecer sim de você já estar fazendo um quadro ansioso maior, um quadro depressivo há mais tempo e perceber diante de uma crise que tem alguma coisa errada, que é o que acontece com a maioria das pessoas, principalmente na crise de ansiedade. A de depressão geralmente aparecem os sinais mais claramente antes. Ei, Alexandra, boa noite, bem-vinda, saudade. Gente, agora no retorno eu vou falar com todo mundo que for entrando, vou tentar, né? Falar com todo mundo que tá entrando. Então, na crise de ansiedade, isso fica mais aparente. A questão da crise que vem de repente, que não é de repente, tá? Com certeza já tiveram outros sinais mais brandos, né? Sinais mais espaçados, em relação a um pensamento um pouco mais conturbado, um pensamento mais acelerado, uma dificuldade para dormir. Isso eu tô falando antes de chegar na crise. E as pessoas costumam não perceber como algo que mereça atenção. Ei, Geisiane, boa noite, bem-vinda. Tá? As pessoas acham que de repente não merece atenção. Eu tenho algumas noites que eu não tô dormindo bem. Não sei porquê, de repente eu tô mais agitada. A pessoa meio que banaliza sem entender que aquilo é indício de alguma coisa. Todo sintoma é indício de alguma coisa. É uma forma de te sinalizar que tem alguma coisa errada acontecendo com você, física ou emocionalmente. Então, eu durmo bem, mas de repente eu não tô... Fiquei algumas noites sem dormir, ou com aquele sono que você acorda toda hora, ou tendo assim muitos pesadelos, ou sonhos muito agitados, muito conturbados, aqueles pensamentos acelerados, né? Você não consegue parar de pensar num assunto, e aí o coração de repente dá uma aceleradinha e você ignora aquilo na correria do dia a dia. Então existem alguns sinais, né, que vão mostrando isso. A pessoa fica mais impaciente, mais irritadiça. E aí, como ela não dá atenção, num belo momento, né, muito inteligentemente, a mente, ela dá esses sinais. Espera aí, você não tá percebendo que tem alguma coisa errada acontecendo aqui, né? Você não tá dormindo direito, a alimentação também, ou pode começar a comer excessivamente, ou comer menos, né? Ficar inapetente. Ei, Fabiana, boa noite, bem-vinda. Ou pode comer mais, né? Aquele comer compulsivo, ou, como eu falei, ficar inapetente. Então, são sinais de que alguma coisa realmente está acontecendo. E aí, um belo dia, a pessoa tem uma crise. Essa crise pode ser com aqueles sintomas bem clássicos, tipo coração acelerado, uma falta de ar, né? A famosa taquicardia no coração acelerado, a falta de ar, que geralmente, né, ela não é exatamente uma falta de ar, é a sensação de que está faltando esse ar, que a pessoa passa a respirar de um jeito mais descompassado. Pode acontecer tremor nas mãos. Então tem alguns sintomas mais clássicos como esse, uma sensação de que vai morrer, de morte iminente. Inclusive, quando o coração acelera, que a pessoa fica muito agitada, ela pode acreditar, inclusive, que está infartando ou está tendo alguma outra doença. São características da crise de ansiedade, porque a pessoa não considera
É raro a pessoa que, num primeiro momento, considera que ela está tendo uma crise de ansiedade. Os sintomas, eles são tão incômodos, eles são tão intensos, que ela acredita, de fato, que está infartando, que está tendo, sei lá, um AVE, alguma coisa nesse sentido. E aí, geralmente, quando ela é atendida num pronto-socorro, numa emergência, o profissional que está lá, o médico, sinaliza, né, que aquilo ali parece ter, né, a origem nas emoções. Uma outra coisa que pode acontecer também nessa crise, que é menos aparente, né, você demora talvez a identificar, são picos hipertensivos, pode acontecer. Então, assim, varia de pessoa para pessoa, de acordo, né, com a predisposição de cada um, de acordo com a predisposição, inclusive fisiológica, genética, né, do próprio organismo. Então, essa crise, ela vem bastante intensa, muitas vezes acompanhada de um medo, né, um medo muito grande, pode ser acompanhada de um choro compulsivo, né, aquele choro meio que de desespero, porque a pessoa não entende o que está acontecendo, necessidade de sair de lugares fechados ou muito cheios. Isso, inclusive, lugares cheios podem ser gatilhos para desencadear uma crise que não surge do nada, tá, gente? É muito importante isso ficar claro. A crise de ansiedade, ela não surgiu. Ela vai surgir depois de uma série de sinais que podem ser ignorados geralmente e aí chega ao ponto de ter a crise. Ou não, a pessoa pode perceber e ainda assim não tomar as devidas providências, né, que é cuidar, procurar aí uma avaliação psicológica, psiquiátrica e realmente ter a crise. Formas de trabalhar essa crise. É a psicoterapia, né? Então é muito importante você saber por que a psicoterapia, né? Para você entender o que está acontecendo com você, por que você desencadeou esse processo ansioso, né? Essa crise. Muitas vezes precisa do auxílio de uma medicação, né? Um psicotrópico, geralmente um ansiolítico, dependendo algum antidepressivo, mas assim, é mais interessante que a pessoa busque um profissional e aí o próprio médico psiquiatra oriente sobre essa questão de medicação, né? Tô falando de uma forma geral, e aí a psicoterapia auxiliando nisso, porque não dá para tomar remédio para sempre, né? Você tem que aprender a lidar com isso e entender o que te levou a sentir esse conjunto de sintomas, tá? Isso em relação à crise de ansiedade. De depressão, já não tem uma crise assim tão latente sem que a pessoa perceba. Quando ela tem algum tipo de crise, que é uma depressão mais profunda, com uma prostração muito grande, né? A pessoa fica realmente inapetente. Pode acontecer também de aumentar o apetite, mas geralmente fica mais inapetente, muito desmotivada com a vida, desanimada. Mas quando chega a esse ponto, já houve um crescente e geralmente a pessoa percebe só que tem alguma coisa errada. Só que muitas vezes não busca ajuda, ou por não saber o caminho, como buscar essa ajuda, onde ir, ou realmente por achar que é uma coisa que vai dar conta, é uma tristeza maior, né? E que em algum momento isso vai passar. As pessoas tentam associar alguma coisa, algum acontecimento da vida que pode, de fato, ser associado a alguma coisa. Então, assim, existem uma série de fatores. Olha aqui, gente. Depois de sair lá do caderno, ela veio aqui dar um oi, Chiquinha. Dá um oi, Chiquinha. Então, assim, ela pode, geralmente essa crise, ela vem acontecendo quando de fato a pessoa não toma uma providência que seria também com a psicoterapia. É muito importante buscar esse tipo de ajuda ou também com medicação, tá? Então, essa foi a resposta da primeira. Espero ter esclarecido. Deixa eu ver aqui que entrou uma galerinha, mas eu não quis cortar. A Manu entrou, boa noite. Gleiciane, boa noite. Luciane, Tayane, saudade de você, Thay. Mariana, esta eu já falei. Bem-vindas, boa noite. Agora eu vou passar para a segunda pergunta, tá? Se vocês ficaram com alguma dúvida em relação à primeira pergunta, pode deixar aqui também, tá? Que eu volto depois. Tempo, né? Tá me chamando a atenção aqui com o tempo. Vou tentar ser mais sintetizar mais. Até que ponto deve haver perdão para viver um amor? Essa é forte, né? É uma pergunta intensa. Vou tentar ser básica na resposta, esclarecer. Então, gente, vamos pensar pelo sentido. É muito relativo isso aqui. Primeiro, perdoar,
né, uma traição ou uma situação que tenha te ferido, né, te feito mal, é sempre recomendável. Só que perdoar aquela situação, que já é uma coisa difícil, né, a gente ainda tem muita dificuldade em superar uma mágoa, uma grande decepção. Às vezes uma decepção pequena a gente não supera, né, imagina uma maior. É bastante difícil, mas perdoar é sempre o recomendável, no sentido de saúde mental. A pessoa que consegue perdoar, ela tem um ganho muito grande para a saúde mental, porque ela não está acumulando exatamente essa mágoa, esses sentimentos que são tão nocivos, tão destrutivos, né? Na vida da gente, do psiquismo principalmente. Agora, perdoar, só para as pessoas também não confundirem, não quer dizer esquecer. Você perdoa uma situação, as pessoas acham, mas eu ainda penso nisso. Você não vai esquecer, você tem memória, né? Você não vai esquecer. Mas aquilo não vai te causar um grande transtorno, no sentido de mal-estar emocional. Aquilo não vai te gerar aquela grande tristeza, uma grande dor. Você vai lembrar do que aconteceu e entender que aquilo foi um aprendizado, foi uma passagem na sua vida. Mas perdoar é de fato salutar, tá? Só para abrir esse parêntese aí. Agora, a pergunta aqui, eu acho que foi no seguinte sentido: até que ponto vale perdoar no sentido de passar por cima, né? Eu entendi aqui como se fosse uma traição, né? Para você viver esse relacionamento, viver esse amor. Eu entendi que é uma pessoa que gosta, que ama, que está apaixonada nesse relacionamento e ela quer saber até que ponto é válido perdoar para poder continuar nesse relacionamento. E aí, gente, a resposta ela vai ser muito individual. O ponto de perdoar é o ponto onde você não está se agredindo, perdoar para viver, tá? Perdoar é sempre importante, mas ao ponto de você passar por cima daquilo que você sente para ficar com a pessoa, isso é muito relativo. A medida é sempre aquela que não te agride, aquela que você vai conseguir conviver bem, porque você pode resolver, não é certo nem errado, falar assim, eu quero perdoar uma traição, perdoar alguma coisa ruim que aconteceu no relacionamento e viver esse relacionamento, é certo ou errado? Não existe certo e errado, existe aquilo que você banca fazer, existe aquilo que você tem condições emocionais de fazer. Então não é errado se você quiser perdoar uma traição, um erro, uma falha no relacionamento, isso não é errado. A pessoa não está sendo boba, como muitas pessoas falam, né, na sociedade, fulano é bobo, perdoou uma traição. De jeito nenhum. Só ela, só essa pessoa que está vivendo aquilo sabe o que ela está vivendo. Ninguém tem o direito de interferir. Então, ela não pode deixar de dar uma chance para a pessoa por medo do que os outros vão dizer. Então, assim, ela vai dar uma chance, ok, essa foi a opção dela. Mas ela não vai saber conviver com isso, então isso não é uma boa opção. Se isso vai ficar torturando, se ela vai ficar o tempo inteiro pensando insegura dentro do relacionamento. Você deve perdoar uma traição, aceitando continuar com a pessoa, desde que você consiga conviver com isso. Desde que isso não vá virar sempre uma moeda de troca, desde que isso não vai ser colocado constantemente numa briga, numa situação de conflito. Mas você fez isso lá. Não é saudável fazer isso. E desde que essa pessoa não sofra constantemente por conta desse episódio que gerou mágoa, que gerou uma decepção. Então, até que ponto que a pessoa tenha condições de aguentar. Ei, Claudinha, tudo bem? Solange. Quem mais entrou que eu não vi? Almerinda. Deixa eu ver aqui. A Alexandra está falando, temos que pensar que há males que vêm para o bem. Na verdade, uma coisa importante, sem dúvidas, o que a gente tem que pensar é o seguinte, aquilo que está acontecendo ali, aquela perda dentro do relacionamento, é de fato uma perda ou é um livramento? Porque existem relacionamentos adoecidos, e aí a pessoa não consegue romper, ainda que sofra. E aí não é saudável, aí não é legal. Entende que é diferente a gente falar de perdão e falar de dar uma outra chance àquele relacionamento? São coisas diferentes. Você pode perdoar no sentido assim, de seguir em frente, porque quando você perdoa, você se liberta. Eu quero seguir em frente perdoando, porém, eu não tenho condições de seguir dentro desse relacionamento após esse episódio. Pode acontecer.
Agora, a pessoa também, ela pode estar muito bem trabalhada emocionalmente, ela pode estar muito bem fortalecida e ela falar assim, não, eu vou bancar isso, eu quero estar com essa pessoa, porque depende também da motivação. Pode ter alguém que, gente, ninguém está livre disso. A gente tem, cada um dentro dos seus valores, né? Algumas situações que ela acha que nunca vai fazer, ou que ela não aceita, ou que ela não deve fazer, ou que ela não aceita que façam com ela. Mas a gente não pode tirar uma pedra, a gente não sabe o que está acontecendo na vida de ninguém, a gente não sabe a construção de ninguém. Então é importante também quem está ali no lugar de perdoar, né, de querer dar uma chance, ouvir qual é essa justificativa e entender se naquele contexto do relacionamento é uma justificativa plausível para ela. É alguma coisa que ela fale, não, isso eu posso perdoar. Isso é muito relativo. Então, perdoar é uma coisa, dar uma segunda chance é outra. Então, qual é o limite de dar uma segunda chance e seguir com o relacionamento? O limite é desde que isso não te agrida, desde que você não esteja se agredindo. Porque à medida que há a possibilidade, você tem que fazer uma escolha entre continuar nesse relacionamento ou não, ainda que tenha havido uma coisa ruim, uma coisa que você considere grave ou errada, a escolha é sua. Já não é mais a pessoa que está te fazendo mal, é você que está se fazendo mal ou não. Porque é você que vai escolher se vai continuar nesse relacionamento. Você foi a pessoa traída, ou você foi a pessoa magoada, você foi a pessoa enganada, então essa bola está contigo. Escolher se é você que quer continuar. E aí, se você resolve continuar mesmo sofrendo, mesmo que isso te fira muito, que isso te magoe muito, você vai estar se auto-agredindo. Ficou claro, gente? O título, Claudinha, esse título é respondendo a perguntas, tá? Eu fiz uma live sem um tema específico e respondendo a pergunta do pessoal que me mandou antes pelo story do Instagram, tá bom? É isso aí, a Belinha tá falando aqui, até que ponto faz mal, bem ou mal a pessoa, exatamente, tá? Então, espero ter respondido. Terceira pergunta condensada aqui. Como vencer o medo de dirigir veículos? É interessante que eu recebo muitas pessoas me procuram com esse medo, né? E aí eu sinto que elas ficam um pouquinho frustradas e eu espero não frustrar mediante o que eu vou falar aqui agora. Vou ser bem direta de início, depois eu explico. Como vencer o medo de dirigir veículos? Dirigindo. Não tem jeito. Os medos, de um modo geral, falar de um modo geral, eles necessitam de enfrentamento para serem superados, tá? Claro que existem medos e medos, depende da intensidade, do quanto esse medo te bloqueia. E para chegar a este enfrentamento, não é de uma hora para outra. Tipo, eu tenho um grande medo vou usar esse exemplo de dirigir. Então eu vou enfrentar, amanhã eu vou acordar e vou dirigir. Não funciona assim geralmente. Então é necessário você tratar essa fragilidade, entender por que você tem esse medo, né? O que te limita nele, né? Que insegurança é essa? Geralmente os medos, eles têm uma origem na sua questão do seu psiquismo. Ou pode ser por um trauma, ou pode ser por uma crença que você criou, por uma ideia que você vem alimentando. Então tem muitas razões para uma pessoa sentir medo. Muitos dos medos, né, grande parte, eu diria a maioria, eles são irracionais. A maioria dos medos, se você for parar para pensar, eu vou tirar, vou dar um exemplo de um medo irracional. Medo de barata. Muitas pessoas têm medo de barata. Gente, é um medo irracional, ao ponto de sair correndo. Eu já saí correndo, hoje eu encaro. Hoje eu consigo encarar barata, mas eu já saí correndo de barata. Aí você para e pensa, o que a barata daquele tamanho pode de fato fazer com você? Que risco essa barata te oferece ao ponto de você sair correndo? É um bicho nojento, de fato. Mas ela não pode te oferecer um grande risco ao ponto de você correr dela. É ela que tem que ter medo de você. Olha o seu tamanho, né? E olha o tamanho da barata. Então, assim, é um medo irracional. A maioria deles são, né? Medo de altura, que tem um fundamento, né? Altura, uma queda, enfim. Mas geralmente eles são irracionais. E o medo de dirigir está muito ligado à questão da insegurança, né?
a pessoa não está confiando suficientemente nela, ou ela não está dominando, né, aquela mecânica, o ato de dirigir, todo aquele processo, ela não está se sentindo segura, e geralmente é com treino. Algumas coisas que você tem insegurança de fazer, você só consegue também treinando, exercitando, né? Fortalecendo aquela habilidade ou aquela prática mesmo, aquela técnica. Isabela tá perguntando, tá duvidando se eu encaro barata. Encaro, tá? Não encaro? Aí, responde. Seja rápido nas perguntas que você quiser responder mais. Enfim. Então, o medo de dirigir, ele vai ser enfrentado dirigindo, com um enfrentamento, porém, num processo, tá? A gente recomenda a psicoterapia exatamente para a pessoa entender que meios são esses, né? Por que desenvolveu esse medo, o tamanho desse medo. Então, é muito importante buscar esse entendimento através da psicoterapia. Mas não tem jeito, a maioria dos medos a gente só supera enfrentando. Tá? Então, essa é a resposta. Por que as pessoas, eu falo que as pessoas se frustram? Porque elas esperam que tenha uma técnica específica, elas esperam que tenha uma medicação que vai simplesmente tirar o medo, mas não tem. Realmente é enfrentando para que você, de fato, possa seguir adiante com aquilo. Porque se você toma alguma coisa, né, a famosa pílula mágica para resolver seu problema, o que acontece depois? Quando você para de tomar, o problema ele vai continuar existindo para você. Aquela tua limitação também vai continuar existindo, tá? Próxima pergunta. É normal a pessoa ter depressão e ir para festa? Eu tenho, inclusive, uma live ou um vídeo, acho que é um vídeo, lá no YouTube que eu tô falando sobre depressão e eu falo sobre isso aqui, tá, gente? É um dos primeiros vídeos lá do meu canal no YouTube, quem quiser ver, que vai esclarecer. Eu vou responder aqui bem rapidinho, mas lá eu falo melhor sobre isso. Gente, pode acontecer sim, tá? O que é normal e o que é anormal? Isso é muito relativo, mas pode acontecer. Por quê? A gente tem um estigma de que a pessoa com depressão é aquela que fica lá jogada na cama, prostrada, que não quer tomar banho, que não quer se alimentar, que não quer viver. Existe sim. Existe a pessoa que tem a depressão e que chega nesse quadro. Mas existem pessoas que estão com depressão e você não faz ideia que elas estão trabalhando, elas estão saindo, interagindo, fazendo um esforço que só elas sabem qual é, e estão aí andando no meio da gente, tá? A gente chama até assim de depressão funcional. É aquela pessoa que tem depressão, mas ela trabalha, ela produz menos, né? Geralmente a produtividade fica menor, mas ela produz, ela cuida dos filhos, ela cuida da casa, né? Ela ou ele, ela a pessoa. Mas pode ser homem ou mulher. E ela sim, tá com um quadro depressivo, ela tá com um vazio existencial, ela tá se sentindo entristecida. O fato dela tá num ambiente, né, que você entenderia que não seja para uma pessoa depressiva, que no exemplo da pergunta, como uma festa, não quer dizer que ela esteja feliz. Muitas vezes ela pode até estar sorrindo e por dentro tá fragmentada, por dentro tá se sentindo destruída, né? Como muitas pessoas relatam, parece que eu tô destruída por dentro, com esse vazio existencial, com uma tristeza, ela pode estar participando disso e sentir graça de nada. Ela tá ali porque tem que estar, porque é importante para ela socialmente, ou porque é importante para alguém, por conta de um trabalho. Então pode sim uma pessoa com depressão ir a uma festa. Eu entendi que essa pergunta pode ter surgido de repente porque alguém pode, por esse estigma, né, de que depressão a pessoa tem que estar prostrada, ou questionando aí uma possível simulação. A pessoa está simulando que está com depressão e na verdade não está. Tipo assim, como eu já ouvi. Mas para ir trabalhar tá de licença, né? Para ir trabalhar não pode, mas para ir para festa pode. Existem as pessoas que simulam? Existem. A gente sabe que existem aos montes, pessoas que simulam um monte de doença. Principalmente essas que, como eu falei, não são muito palpáveis. Mas é super possível a pessoa estar socialmente ali interagindo numa festa, num outro ambiente, trabalhando, andando, sorrindo para você e estar com um quadro depressivo, inclusive precisando de medicação, tá bom, gente? E aí, quem tiver mais dúvida, vai lá no YouTube, no canal Bruna Ferraz Psi, PSI, que tem um dos primeiros vídeos, o tema acho que é esse, depressão. E aí eu falo melhor sobre os sintomas depressivos, como ela se desenvolve, ok?
Espero ter respondido também. A próxima. Quando uma mulher sonha que está beijando outra mulher, mas ela nunca sentiu atração por uma mulher, significa que ela é lésbica? Curioso, gente, eu recebi algumas perguntas bem parecidas com essa, tá? Não foi a única, não. E é uma dúvida muito frequente, isso por parte de homens e isso por parte de mulheres. Não significa, tá? As pessoas têm realmente assim uma confusão e isso faz parte de uma ideia preconceituosa, isso faz parte de pouca informação que as pessoas têm, de que, por exemplo, uma mulher não pode admirar a outra, não pode achar a outra bonita, de que um homem não pode achar o outro bonito, não pode admirar, porque se achar que o homem é bonito ou que a mulher achar que a mulher é bonita, eles são gays, né? E não é assim. A pessoa pode achar, admirar aquela pessoa, pode inclusive, uma mulher pode achar a outra atraente, pode achar a outra sedutora, assim como o homem pode reconhecer que o outro é atraente, sem sentir desejo por desenvolver uma relação com aquela mulher e o homem com aquele homem. Falando de sonho, então, sonho não diz absolutamente nada, gente. Sonho está no campo da fantasia. Quer dizer, eu não estou dizendo que ele não diz nada pra gente. Sonhos significam, sim, muitas coisas. Mas o fato de sonhar com uma mulher sonhar com outra mulher que está beijando, fazendo seja lá o que for, não quer dizer especificamente que ela sinta desejo por outra mulher ou por todas as mulheres. Pode acontecer de uma mulher sentir atração por uma mulher específica e ainda assim não ser lésbica. Porque a gente entende que é muito uma questão de energia mental, é muito uma questão de como a pessoa se expressa e às vezes aquele jeito específico, às vezes aquela característica daquela pessoa especificamente atrai a outra do mesmo sexo, não querendo dizer que ela vai se interessar por qualquer mulher, ela vai sentir atração por qualquer mulher, tá? Assim isso se estende também ao homem. Então, mas aí você pode falar assim, tá, ela não é lésbica, mas ela sentiu atração por uma mulher específica, então ela é bi. Também não necessariamente, tá? Pode acontecer de uma pessoa sentir atração pelos dois sexos, pelos dois gêneros e ser bissexual, assim como pode acontecer esse caso que eu falei. Uma mulher ser hétero, se entender como hétero e sentir atração por uma mulher específica ou pelo conjunto de características que ela tem e não ser lésbica, ok? Em nenhum desses casos é problema, em nenhum desses casos existe um adoecimento, ok, gente? Então é importante isso ficar muito claro. No caso do sonho, o sonho é projeção. Então, essa mulher do sonho, ela pode estar representando muitas coisas que não o objeto de desejo sexual daquela pessoa. Sonho também é uma coisa muito complexa, muito relativa. Então não dá nem para ficar aqui explicando um tempão para vocês, mas basicamente é isso. Ficou claro, gente, o que eu quis dizer sobre esse assunto? Que é um assunto até meio polêmico e é uma dúvida que surge muito por parte das pessoas. Então, se não ficou claro, alguém me fala aqui que eu volto a falar sobre isso, tá bom? Me dá um feedback aí, por favor. Enquanto isso, eu vou passar para outra pergunta. Quando o homem não quer ter relação com a sua parceira, quer dizer que ele a está traindo? Que é uma outra pergunta muito frequente. Edmilson está dizendo que ficou claro. Obrigada pelo feedback. Entrou mais um monte de gente aqui, gente. Deixa eu falar aqui. Tamara. Oi, Tamara. Marcos Paulo. Saudade de você. Estou precisando de você, Marcos Paulo. Eu ia mandar mensagem, mas já que você está aqui. Anderson. França entrou. Acho que todo mundo eu falei. Bem-vindos, tá, gente? Quem eu não tinha falado antes. Quanto tempo a gente tem, Marcelo? 20, tá. Então, vamos lá a pergunta. Quando um homem não quer ter relação com a sua parceira, quer dizer que ele está traindo? Não. Não quer dizer, pelo amor de Deus. A gente tem que tomar muito cuidado, gente, com as receitas de bolo. Tem um monte de gente seguindo receita de bolo para relacionamento e para vida. Nós somos indivíduos únicos. Nós sentimos de forma diferente e tudo é relativo, tudo depende do contexto. Tudo tem que ser analisado diante de um contexto.
Por isso que uma recomendação terapêutica que serve para uma pessoa não vai servir para outra vivendo a mesma história, porque os contextos de vida delas, a construção é diferente. Então as orientações, as intervenções também vão ser diferentes, tá? Então assim, não significa. Pode acontecer do homem estar tendo uma relação. Aqui eu tô falando do homem porque a pergunta foi específica, mas vale para os dois, tá? Mas eu vou meter aqui a pergunta. Pode acontecer de um homem estar tendo um relacionamento extraconjugal, estar traindo a sua parceira e por isso não ter tanto desejo com ela, né? Ele ter menos desejo, enfim, evitar ter relação com ela. Pode acontecer, mas não quer dizer que todo homem que não esteja tendo interesse sexual, libido com a sua parceira que ele está traindo. Por quê, gente? Porque depende de muitos fatores. A relação sexual dentro de um relacionamento, ela também tem um contexto. Ela está ligada a uma série de tramas dentro da vida daquela pessoa. Então, geralmente, para você vivenciar um ato sexual, uma relação sexual, você tem que estar com a cabeça boa, você tem que estar entregue àquele momento, você tem que estar aberto ao prazer. Então, geralmente, quando as pessoas estão passando por um problema, estão vivendo um momento difícil, elas diminuem a libido. E aí depende do funcionamento biológico de cada um. Tem gente que nada vai abalar a libido dela, ela pode estar vivendo um problema, pelo contrário, a relação sexual é uma maneira dela extravasar, dela ficar bem. E existem pessoas, em sua maioria, que nesse momento, quando estão vivendo um problema, quando estão passando por uma situação difícil, ou quando estão muito cansadas, quando estão estressadas, quando estão deprimidas, que a libido fica menor, que elas perdem um pouco do interesse sexual. Isso não tem a ver especificamente com parceiro, porque também tem uma outra pergunta que eu recebo muito, eu recebi aqui essa pergunta, se quando a pessoa não tem interesse, não quer ter relação com o parceiro ou com a parceira, se ela está deixando de ter interesse pelo parceiro. Essa pergunta já não foi ligada à traição. Não tem a ver com o outro. Você pode estar ainda sentindo atração, desejo pelo seu parceiro ou parceira e estar num momento da vida que a libido está menor, está diminuída, que ela não é uma prioridade para você. Pode estar passando por uma doença, sim, né, de caráter sexual, mas na maioria dos casos não é. Na maioria dos casos é alguma interferência mesmo nos aspectos aí da vida, né? No dia a dia, na rotina. O cansaço, gente, é muito natural ele diminuir a libido. A pessoa, às vezes, ela quer, eu ouço isso muito no consultório, a pessoa fala assim, não, mas eu quero ter relação, eu sinto atração pelo meu parceiro, mas o cansaço é tão grande que eu caio na cama e desmaio. Então, a rotina da pessoa tem que ser avaliada antes de você chegar a uma conclusão. Agora, o que eu recomendo? Na dúvida, conversa, dialoga, senta e verbaliza essa tua dúvida, tua preocupação. Aí você fala assim, Bruna, mas você acha que se a pessoa estiver traindo, ela vai falar assim, estou te traindo? Não, mas eu acho que ela tem que saber que você está percebendo alguma coisa de errado. Eu acho que tem que sinalizar, tem que começar de alguma forma. Não adianta você querer contratar um detetive, não adianta você querer ficar vasculhando o celular, né? Não é por aí o caminho. Eu acho que você tem que se comunicar, você tem que dizer como está se sentindo dentro desse relacionamento, seja pelo que motivo, qual o motivo for. E aí essa pessoa vai te dar uma devolutiva. E aí você vai avaliando, né? Se aquilo continua acontecendo, que outros indícios. Para você dizer que um parceiro seu, uma parceira, tá te traindo, tem que ter um conjunto de indícios. Uma coisa só, sozinha não representa nada. Assim como uma coisa só pode representar tudo. Então, mais uma vez, é muito relativo. Mas se comunica, fala, verbaliza, não acusa, tá, gente? Você não sabe. Se tá ainda no campo ali da dúvida, não acusa, você está me traindo, por isso você não quer ter relação. Não faz isso. Senta e expõe a tua dúvida. Olha, eu tô me sentindo assim, eu tô me sentindo um pouco rejeitada ou um pouco rejeitado, eu tô sentindo falta, o que tá acontecendo? E aí, a partir disso, vai se desenvolver aí um procedimento onde você vai observando, né, até que de fato você ter certeza ou não, né, ou você não vai concluir que não era nada disso. E talvez você dê a chance da pessoa também falar o que está acontecendo com ela. Se não for isso, principalmente, né? Eu tô passando por um momento difícil. Os homens, principalmente, têm muita dificuldade em admitir
né? Porque eles acreditam que vão ser menos homens se a sua parceira reclamar que não tá tendo relação. Às vezes a pessoa, o homem no caso, ele tá com desejo, ele tá com a libido sim, mas por conta desse cansaço ou de um estresse, ele pode não conseguir ter ou sustentar uma ereção. Então tem muitos fatores. A mulher, né, ela pode até querer, mas o cansaço é tão maior, ou alguma doença que ela esteja vivenciando, física inclusive, vai fazer com que ela não fique lubrificada, e aí essa relação pode acontecer, mas não vai ser tão agradável. Então tem que ter um diálogo e tem que ter uma investigação do que está acontecendo primeiro com a pessoa, né? Na investigação se está tendo uma traição, não, tá, gente? Ninguém aqui é detetive. É uma investigação dos seus sintomas, das suas emoções, ou uma análise do que está acontecendo dentro desse relacionamento. Tá bom, gente? Responde essa pergunta. Toda pessoa com depressão tem que tomar remédio? Não necessariamente, tá? Como eu também já falei nesse vídeo, eu recomendo que você... Surgiu muita pergunta sobre depressão, gente. Eu realmente recomendo, eu vou colocar depois na descrição, quando eu colocar esse vídeo no YouTube, o link desse vídeo sobre depressão. A depressão, ela, como muitos pensam, ela não é, embora ela tenha muitos sintomas, né, psíquicos, muitos sintomas mais, como eu vou dizer, subjetivos, as pessoas acham que ela não é uma doença também física. A depressão é sim uma doença física à medida que existe uma alteração química no cérebro, né? Muitas vezes existe ali uma falha, uma deficiência na produção, no funcionamento dos neurotransmissores. Então, pode ser, se ela for química, se tiver uma desordem química, pode ser que a pessoa precise sim de uma medicação, tá? Então é importante que haja uma avaliação do psicólogo e do psiquiatra, e se precisar de medicação, quem passa esse remédio é o médico psiquiatra, tá? Então pode acontecer de ter uma depressão, onde a pessoa, através aí dos seus próprios esforços, todas as intervenções da psicoterapia, ela tentar sem remédio. Existem pacientes que chegam para mim com quadros de uma depressão ou inicial, ou uma depressão onde a pessoa está muito consciente dela e que ela resolve fazer uma tentativa sem a medicação no primeiro momento. E aí tem uma série de intervenções que a gente faz e pode ser que ela consiga conviver com isso, né? De uma maneira, quando eu digo conviver, não é aceitar a depressão, é conviver inicialmente com esses sintomas que costumam ser muito limitantes e outras vezes não, outras vezes realmente é necessário que haja aí a prescrição da medicação e aí o tratamento conjunto da medicação mais a psicoterapia, tá bom? Basicamente é isso, mas dá uma olhada quem tem dúvida sobre depressão nesse vídeo, é um dos primeiros vídeos. A pessoa com depressão também fica ansiosa? É uma outra pergunta que surge muito também. As pessoas acham que na depressão só existe a prostração, que a pessoa fica lá paradona, que ela não tem vontade de fazer nada, e não é assim, gente. A ansiedade e a depressão, elas caminham muito juntas. Então, a pessoa com depressão é muito comum ela ter picos de ansiedade, sim, né? Por conta de tudo que está acontecendo, por conta das limitações, por conta também dessa desordem química. Então, pode acontecer da pessoa estar muito, inclusive, prostrada e ela ter aí uma ansiedade muito aumentada, com esses pensamentos acelerados, com dificuldade para dormir porque não consegue se desligar. Então, existem muitos fatores, tá? Mas é super possível, sim. Caminham muito juntos. Depressão e ansiedade estão sempre ali de mãos dadas, estão sempre próximos, estão sempre conversando. Última pergunta. Até que ponto o ciúme é normal? Teve uma live sobre isso, que eu falei sobre o ciúme. Também quem quiser saber mais aprofundadamente, pode dar uma olhada lá nessa live. Ela está no meu Instagram e tem também no YouTube, nesse mesmo canal. Deixa eu ver quem entrou aqui, gente. Antes de eu responder a última pergunta, eu tenho quanto tempo? 10 minutos. Gleiciane já falei, Edmilson também já falei, Florescer da Rosa, Denise, Cristiane, Versativa, é isso? Esportes,
Luciana Marques. Chegou tarde, mas você vai poder ver depois, que eu vou deixar salva. Ei, Cristiane, tudo bem? Gente, bem-vindos todos que estão chegando agora também. O importante é que chegaram, né? Depois vai ficar salva. Última pergunta, até que ponto o ciúme é normal? Vamos lá. Até que ponto ciúme? Muita gente pergunta, né? Ciúme é normal? É saudável? Até que ponto? É mais ou menos como a questão ali do perdão, né? De seguir com o relacionamento, ainda que tenha acontecido uma coisa ruim. Acho que minha voz vai ficando mais assim, arrastada, porque eu me empolgo para falar aqui, gente. É normal até que não cause um transtorno no relacionamento, né? Até que não vire uma coisa meio obsessiva, até que não aconteça com muita frequência. Porque o ciúme, ele é considerado normal, porque assim, o ser humano, ele é cheio de falhas, cheio de imperfeições, cheio de inseguranças. Peraí, gente. Ei, Aurinha, boa noite. Bem-vinda. A gente é cheio de imperfeições, né? Cheio de falhas. Não existe uma única pessoa que seja perfeita, né? Todo mundo tem defeitos. Então, pensando nisso, que nós somos cheios de falhas e imperfeições, somos também inseguros. Todos são inseguros em alguma coisa. Não existe aquela pessoa 100% segura, 100% bem resolvida. Ela vai ter sempre uns em alguns aspectos, outros em outros aspectos. Então, pensando nisso, ter um ciúme aceitável é normal. E esse ciúme aceitável é aquele que não gera grandes transtornos e conflitos. É aquele que não chega nem a virar uma grande discussão. É aquele que você olha assim, se sente um pouquinho ameaçado e que você pode verbalizar ou não, aí vai de cada um. Pessoas mais orgulhosas não verbalizam, mas sempre demonstram de alguma maneira. Então, aquele ciúme que você tem, que a pessoa não pode olhar para o lado. Olhou para o lado, tá olhando para onde? Aquele ciúme onde a pessoa não pode tocar no celular, que a outra já acha que está acontecendo alguma coisa. Ei, Letícia... Boa noite, bem-vinda. A pessoa tocou, encostou no celular, acha que tá falando com alguém, que tá com um contatinho, alguma coisa diferente. Aquele ciúme onde qualquer mulher se aproxima do seu parceiro ou da sua parceira e a pessoa já acha que tem alguma coisa, que a outra tá dando uma condição ali, tá demonstrando algum interesse e vice-versa, né? Onde o homem se aproxima do outro homem ou da mulher, enfim, isso vale para ambos os sexos. Esse é um ciúme que não é saudável, né? Aquele ciúme onde a pessoa atrasa 5 minutos do horário habitual dela e o parceiro ou a parceira já acha que está acontecendo uma traição. Ah, não chegou agora, aposto que está me traindo, aposto que está conversando com alguém, aposto que está fazendo alguma coisa errada. Então, tudo aquilo que é excessivo, tudo aquilo que causa um tormento, tudo aquilo que causa um grande desconforto em ambas as partes, em quem sente... E a pessoa que é o alvo desse ciúme é algo adoecido. Não é normal, não é saudável. O ideal seria que não sentisse ciúme, né? Quando a gente parte do princípio que a pessoa está com você, deveria ser porque ela quer estar. Deveria ser, mas a gente sabe que a realidade não é essa. A gente sabe que tem muitos fatores. Então, como eu falei, é normal ter um pouco de ciúme, né? Ter algum ciúme. Zerar é difícil alguém ter. Existem pessoas que são mais controladas, existem pessoas que são um pouco mais frias, e aí elas conseguem, né, não sentir tanta insegurança, mas de um modo geral é natural. Então, quando ele foge à normalidade, nesse sentido de causar um grande transtorno, da pessoa conviver com sofrimento, tá sempre desconfiada, tá sempre ali pensando que tá acontecendo alguma coisa, que quer ficar vigiando o outro, que liga toda hora e pergunta onde você tá, o que você tá fazendo, com quem você tá falando, ou a pessoa chega em casa, fala assim, onde você foi, com quem você falou, quem você encontrou na rua. Não é saudável, né? Tudo aquilo que tira a sua liberdade, né? Uma liberdade, óbvio, gente, dentro do respeito. Não adianta também você achar que você quer ter muita liberdade e faltar com respeito com seu parceiro ou a sua parceira. Então, dentro ali do que é acordado entre as partes, né? Dentro do que é permitido entre as partes,
Quando você está dentro desse permitido e quando é uma coisa que não te gera sofrimento, então é aceitável, é considerado normal, né? Não é um caso de adoecimento. Ficou claro, gente? Dê um feedback aí. Bom, essas foram as perguntas, como eu falei, dessas 24 que eu recebi, muitas eram repetidas, e aí eu coloquei todas juntas, né? Condensei e chegamos no que temos hoje. Então eu quis fazer, como eu falei, essa live, né? Desse retorno aqui nosso, para esclarecer essas dúvidas, essas perguntas. Fiquem à vontade, vocês têm a liberdade de me mandar perguntas. Uma coisa, muita gente fala, mas você demora a responder o WhatsApp, o direct. Realmente, gente, eu demoro a responder. Não falo isso com orgulho, eu demoro e eu vou deixar isso claro aqui. Acho que até assim, para justificar, como eu falei, todos nós temos as nossas limitações. E somos humanos, né, com falhas, enfim. E eu tenho também as minhas limitações em relação a isso. Eu trabalho o dia inteiro, ouvindo problema. Então, assim, às vezes eu chego em casa, eu não tenho, de fato, uma estrutura psicológica para pegar o WhatsApp, para ficar vendo quem falou comigo. Eu sei que às vezes são coisas importantes. Eu peço, inclusive, muita ajuda da Samantha. Ela me ajuda demais, demais. Porque ela me sinaliza, fulano quer falar com você, você tem que ligar. Então, assim, pela minha saúde mental, muitas vezes eu demoro a responder por isso, tá? Qual a cor do meu batom? Isso não é uma pergunta, né, Bela, aqui, mas eu te falo depois. Então, assim, pela minha saúde mental, eu acabo demorando sim, porque nem sempre eu tenho condições de responder na hora, a tempo, porque eu fico realmente muito cansada. Então, para me poupar um pouco, eu demoro, mas eu respondo, tá? Eu respondo, não no tempo, às vezes, que a pessoa quer, mas eu gosto de dar essa atenção. Eu não deixo de responder porque eu tô ignorando as pessoas ou porque eu não dou importância de jeito nenhum. É por uma questão mesmo dessa limitação, né? Às vezes eu não me sinto em condições de estar muito cansada, de ter que me preparar para o dia seguinte. Enquanto eu não tô no consultório atendendo, eu tô sempre procurando alguma coisa para postar para vocês, sempre fazendo um vídeo para auxiliar. E fora isso eu tenho a minha vida, né? Então é só para justificar porque que às vezes eu demoro. Mas sintam-se à vontade para me fazer perguntas se tiver ainda mais alguma dúvida, tá? Eu sempre recebo muitas. Quanto tempo, Marcelo? 2 minutos, gente. Então, deixa eu falar aqui de algumas coisinhas importantes. Mais uma vez, agradecer a presença de todos aqui. Tava realmente com saudade. Tô feliz da gente ter voltado. É isso que eu ia falar aqui nesses 2 minutinhos que a Gleiciane tá me perguntando. Antes, eu tava fazendo lives semanais, né? A gente teve aí umas 13 ou 14 lives. No caso, 14 semanas, né, direto fazendo live. E agora elas vão ser quinzenais, exatamente para eu ter tempo de me organizar, para a gente trazer temas legais aqui e também para eu poder fazer outras coisas nesse meio tempo. Como eu falei, eu me comprometi a fazer vídeos, né, para o canal do YouTube, para estar auxiliando mais pessoas. Eu sempre peço a vocês, né, para a gente manter a nossa corrente do bem, ajudando a compartilhar esses vídeos, se inscrevendo lá no canal. Então elas vão ser quinzenais, por conta desse outro trabalho que eu tenho à parte de criar esses vídeos, criar um conteúdo bacana que possa auxiliar vocês. Então, a próxima live vai ser daqui a 15 dias. Que dia, Marcelo, vai ser? Quinta-feira. Ele vai ver ali que dia vai cair a quinta-feira, daqui a 15 dias. Não sei fazer conta, então nem vou pensar aqui. Não vou me arriscar. Obrigada, Carmen, por esse carinho. Todos vocês são muito carinhosos, viu? Muito obrigada, Edmilson, Carmen. Bela, que me dá um super apoio. Bela, minha irmã, gente, ela tá sempre aí me dando uns toques legais, sempre dando dicas, para eu poder trazer conteúdos mais claros para vocês. Todo mundo que entrou agora no finalzinho, gente, bem-vindos, boa noite. A live vai ficar salva. E é isso que eu queria pedir para vocês, né? Para vocês estarem junto comigo lá nesse canal do YouTube, assim, que eu tenho percebido que é um trabalho que está tendo um alcance muito legal e muitas pessoas estão me dando esse feedback, que estão sendo auxiliadas por isso, que está ajudando. E queria que vocês me dessem uma força, né? Tanto se inscrevendo quanto compartilhando, para a gente alcançar mais pessoas. Sim, com certeza, Claudinha. Por isso que eu falei, daqui a 15 dias
manter esse compromisso dessas lives serem quinzenais. Boa noite, Geisiane. Cláudia, o print. Perdeu aí a nossa tradição do print. E é isso, gente. Mais uma vez, obrigada. A gente vai se encontrando aqui no Instagram, lá no Facebook, lá no YouTube. E daqui a 15 dias... Que dia que é, Marcelo? Você conseguiu ver? Enfim, gente, é quinta-feira, daqui a 15 dias. Sem ser a próxima, a outra. Boa noite. Docinho. Ele tá aqui na live também, Alexandra. Mas eu mando aqui pra ele. Um beijo grande pra todos vocês. Uma ótima noite aí. Bom final de semana. Vamos lá, então. Uma ótima semana para você, um ótimo finalzinho de semana e um bom início de semana, tá bom? E aí a gente se vê. Mandem sugestões. Que bom que você gostou, Merina. Feliz. Muito feliz mesmo por esse retorno de vocês. Esperar aqui a contagem regressiva. Boa noite, Edmilson. Tudo de bom aí para você, sua família. Ah, que bom, Geisiane, que você gostou. Fico muito feliz. Alexandre tá falando que acha que vai ser dia 10 de dezembro, né? A Carmen tá confirmando, dia 10. Então, a próxima live, gente, vai ser dia 10. Não sei o tema ainda, tá? Vou pensar aqui num tema legal. Diante de tudo isso que eu venho recebendo, tem muita sugestão. E aí eu tento trazer sempre os temas. Ah, outra coisa importante, vai acabar o tempo. Eu não escolho, gente, os temas privilegiando ninguém. Eu espero, geralmente, trazer temas que abracem um número maior de pessoas, tá? Mas assim, eu vou falando com o tempo, eu vou conseguindo abordar todos. Mas eu não sei ainda. Vai surgir um tema legal. E como eu falei, mandem sugestões, tá? Porque é importante saber sobre o que vocês querem saber. Marcelo, gente, Marcelo foi meu catequista. Lá na minha adolescência. Tudo bem? Que prazer ter você aqui. Chegou no finalzinho, mas a live vai ficar salva. Muito feliz, viu, de ter você aqui. Eu falo você, mas é de forma carinhosa, de forma respeitosa, tá? E é isso, gente. Então, assim, encontro vocês dia 10, sempre 8 horas. Vai cair numa quinta-feira. Vamos manter o dia, que eu acho que é um dia legal. Tem 2 perguntas aqui que eu não sei como que eu faço pra ver. Peraí, deixa eu ver se eu consigo. As pessoas podem mandar perguntas. Não sei. Depois eu vou tentar ver aqui. Eu ainda estou ensaiando. É uma outra coisa que é importante também, né? Buscar entender melhor sobre essa ferramenta para poder estar cada vez mais próxima aqui de vocês, né? Que bom que a gente tem as redes sociais hoje. São excelentes recursos, né? Excelentes instrumentos para a gente poder estar mais juntinho, tirar dúvidas. Pessoas distantes, né? Têm assistido as lives, visto aí os vídeos. E eu já tô sem voz. Ei, Carol. Então é isso, gente. Eu vou encerrar aqui a live, tá? Acho que faltam alguns segundos, né, Marcelo? Vai acabar a qualquer momento. Vou encerrar aqui. Ei, Carol. Eu vou encerrar, mas ela vai ficar salva aqui, tá bom? Fiquem à vontade também para compartilhar. E eu coloco todas as lives também lá no YouTube. Tá bom, gente? Um beijo grande. Uma excelente noite para vocês. Obrigada. Muita gratidão.